Arro pessoal, muito bom dia, começando mais uma live, dessa vez para falarmos sobre a passagem de Vênus pelo signo de Peixes. Eu estava aqui sentindo o meu aroma de Super Mint. Isso aqui é uma combinação de 4 mentas, menta, a menta piperita, né, que é o Peppermint, tem o Spearmint, tem o Bergamot Mint e o Japanese Mint. São 4 mentas e um óleo só. É uma pena que não dá para sentir o aroma pela live. Então, vamos falar sobre a Vênus em Peixes. Eu estava para fazer essa live ontem, mas eu não tinha conseguido fazer ontem, então vamos fazer hoje, logo de manhã, para não dar erro, para a gente não perder aí esse tempo. Né? Então vamos falar sobre essa temporada pisciana e possivelmente na live de hoje temos uma surpresa também, né? Sullivan, quando quiser entrar, manda mensagem para mim, bom dia Suzana, que aí a gente pode fazer uma live em dupla falando sobre esse tema. Porque vocês sabem que aqui a minha dinâmica não é horóscopo, não é simplesmente falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É pegar todos os eventos do céu e utilizar eles como ponto de reflexão, para que a gente possa tomar nossas decisões de forma melhor, né, mais conscientes e utilizando mesmo os aspectos desafiadores, aquilo que seria ruim, aquilo que seria complicado, a gente olha para aquele aspecto e fala como que a gente pode otimizar, como que a gente pode fazer com que esse aspecto seja positivo no final das contas, porque tudo é para a nossa evolução. E a astrologia também. Né? É um mapa que foi deixado para a gente para ajudar na nossa evolução. Então vamos falar sobre a temporada pisciana de Vênus em Peixes. Né? Aliás, a Vênus está subindo no céu agora. Agora são 10h23 da manhã. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar o horário de agora. 10h23 da manhã. A Vênus está surgindo no céu junto com o signo de Peixes, mais Saturno, Lua e Netuno. Então temos uma energia pisciana muito forte nesse momento do início da live. Então a Vênus entrou em Peixes no dia 3. Sexta-feira, dia de Vênus. Eu falei bastante, inclusive a Sullivan falou quando você quiser, eu já chamo então daqui a pouquinho. Eu falei bastante sobre esse dia, sexta-feira, que foi muito forte para Vênus. Ainda bem que ela vai entrar para compartilhar a voz comigo aqui, que a voz começou a falhar. Enfim, faz parte. Então entrou dia 3 e vai ter uma passagem mais longa pelo signo de Peixes. Por quê? Porque ela vai retrogradar em Áries e vai voltar para Peixes. Então, esse período do início do ano, a gente vai ter a Vênus um bom tempo entre o signo de Peixes e Áries. Pega o seu mapa e veja aí o que você tem nessa área. Peixes e Áries são áreas que serão bastante ativadas. Deixa eu chamar a Sullivan, então, deixa eu ver como é que faz. Cadê? Você não está aparecendo aqui para eu chamar. Por algum motivo você não está aparecendo. Deixa eu ver se... E ao falar sobre datas, a gente continua a falar sobre o tema. Então estou chamando aí, vamos ver se a Sullivan recebe o convite para entrar. Enquanto isso, vou sentir uma lavanda aqui também para melhorar a questão da voz. Eu não sei se ela recebeu ali o convite. Então, enquanto isso, ela entrou, olha lá. Ah, peraí. Tá mirando para outro lugar aí a câmera. Tá para frente. Pronto, entrei. Eu tava Aí, tentando acender as outras luzes ali, porque eu senão vou ficar muito escura. eu acho que eu tô meio que no escuro aqui também, mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Deixa Tem eu que dar deixar a uma. janela fechada pela luz e pelo barulho. Então, é isso aí que a gente tem que falar. E quanto tempo a gente não faz live junto, hein? Faz... Olha, eu tava pelos meus cálculos aqui, mais de um ano Pois é, pois que é. a gente não Então, faz uma live pessoal, junto. É absurdo, né? até para todo mundo entender, essa live eu fiz normalmente, né? Fiz aqui a minha listinha das datas da Vênus em Peixes. E a Sullivan falou de fazer uma live junto. Falei, então vamos lá, vamos entrar. Ela não tem script, né? Aqui Tô sem também meu único script. script é isso aqui, né? Que são as datas que vão acontecer. E a ideia é fazer um bate-papo. Assim, ela é especialista em relacionamento, ou seja, um tema de Vênus, né? E Vênus em Peixes vai estar super exaltada. Olha que interessante, a gente vai ter a Vênus passando por Peixes, ou seja, exaltada, feliz, num local que ela fica bem, ela vai entrar em Áries, num local que ela não fica bem, que ela está ali no seu exílio, ou seja, vem ali uma Vênus meio nervosa, e ela retrograda ainda no signo de Áries para voltar para Peixes. Então, sim, esse início de ano, ele vai pedir muito uma questão de relacionamento. Principalmente se, dependendo do seu mapa, áreas ou pontos de relacionamento forem tocados por essa Vênus. Mas para todos nós,
isso vai acontecer. Então, só para a gente relembrar aqui, eu acho que a Sullivan já decorou isso, né? O que Vênus representa para a gente arquetipicamente no mapa, a deusa Afrodite, né? Vênus representa no mapa principalmente a parte relacionamento, né, afetiva, e também aquela parte financeira, né? E se a gente pega pela linguagem dos chakras, né, tá ali, né? Chakra básico, finanças, dinheiro, estrutura, base, solidificação, e o chakra sexual, né? Que tá bem relacionado a essa questão das relações, que são inerentes, né? São necessidades básicas nossas, né? Então, é muito interessante que como Vênus está representando. Faz sentido isso, né, Amir? Sim, então, na verdade, cada planeta representa muita coisa, né? No curso de astrologia tem uma lista enorme que a gente vai falando, e não tem fim essa lista, tá? A gente pode ir associar tudo que tem no universo com a energia dos planetas, mas as coisas mais que pegam Vênus, né, que chamam as pessoas, a agenda da Sullivan é lotada, porque muita gente tem ali essa procura por relacionamento. Então, Vênus rege dois signos, rege o signo de Libra. O signo de Libra tem tudo a ver com relacionamento, é um signo de ar, ligado ali à casa 7, ligado ao outro. E Vênus também rege Touro, que é um signo de terra, que representa toda a parte material. Então, Vênus é um planeta que, assim, além dele ser o mais brilhante, recomendo, né? Todo mundo que gosta de acompanhar o céu, no pôr do sol, veja que lindo que vai ser. Você vai ver um ponto muito brilhante no céu, não vai ficar piscando, porque quem fica piscando é a estrela. Uhum. A Vênus, ela fica ali com aquele brilho parado, mas é um brilho lindíssimo. Então, quando você vê o pôr do sol, você vai ver que a Vênus vai estar lá se pondo também com o sol. Então, vai ter uns minutos ali, até umas horinhas, eu acho, que você vai poder contemplar a Vênus ali no céu. O planeta mais brilhante, tem muita representação com o próprio ser humano, né? A Vênus, o planeta Vênus, ele faz um movimento no céu ali, isso astronomicamente mesmo falando, que gera um pentagrama, depois gera uma semente da vida. É uma geometria sagrada incrível que Vênus traz. E Vênus fala sobre esses dois temas, né? Relacionamento e dinheiro. Dois temas que puxam muito as pessoas para buscar ajuda, para terapias, traz alegria e sofrimento ao mesmo tempo, né? Porque o relacionamento ele pode ser uma fonte de muita alegria, mas também, dependendo de como estiver sendo direcionado, pode ser um sofrimento enorme. E aí, esse momento, Vênus fica fortalecida, né? Então, o planeta Vênus se exalta no signo de Peixes. A gente tem o conceito de dignidades planetárias. Olha a minha alta sensibilidade aqui, se incomodando com o chiadinho do sistema de som. Agora eu fiz ele parar. Não sei se vocês estavam ouvindo, mas eu estava ouvindo aqui e estava me Não, incomodando bastante. não estávamos ouvindo. Então a gente tem um sistema clássico de dignidades planetárias, onde cada planeta é como se ele ficasse forte no signo, né? Também bem forte no signo que não é a casa dele, mas é um signo que tem afinidade, e de forma, né, simbólica, meio fraco em outros. E Vênus fica exaltado em peixes. Então a gente já falou que Vênus representa relacionamento e dinheiro, né? Muito mais do que isso, mas principalmente relacionamento e dinheiro, para a gente focar até na live. E peixes? Peixes, né? O que peixes representa para a gente? O que você poderia dizer para a gente de peixes, do que você já sabe, né? Peixes, basicamente, questão da sensibilidade, da espiritualidade, né, mediunidade. São pessoas altamente psíquicas, assim, nesse sentido, né? E podem se perder nesse processo, né? De se perdendo nos vícios, né? De fugir. São signos que tendem à fuga, né? Nesse sentido, né? Assim que eu interpreto os É peixes. um signo do elemento água, né? Então fala muito de emoções, sentimentos. Aliás, esses últimos 2 dias aí que a lua está em peixes, eu não sei se você está sentindo, mas quer dizer, a Sullivan sempre está sentindo, né? Mas as pessoas no geral, né, que estão acompanhando ao vivo para saber que são os últimos 2 dias, pode ter tido uma sensibilidade maior. A gente assistiu aqui a série do Ayrton Senna, aí dá vontade de chorar, e depois veio o documentário, dá vontade de chorar, assistiu o documentário da Ama, a Mestra do Abraço, dá vontade de chorar, porque peixes movimenta as águas, né? Movimenta aí as emoções. É sim um signo muito ligado à espiritualidade, né? Então, é o último signo do zodíaco. O pessoal brinca que é a lata de lixo do zodíaco, porque na verdade é uma esponjona que puxa tudo ali para ele. Mas é um signo também que traz muita sabedoria, porque ele traz um pouquinho de cada signo, né? Então, imagina que dentro da mandala astrológica começa em Áries, vai passando por todos os signos, quando chega em Peixes, terminou uma jornada para recomeçar, né? Então, o signo de Peixes ele traz também muito essa questão da espiritualidade, da sabedoria. E sim, como a Sullivan falou, tudo tem um lado luz e um lado sombra.
Peixes no positivo, né, no lado luz, é aquela espiritualidade, amor incondicional, sensibilidade e conexão, né, com algo maior, mas pode ser também aquela questão da fuga, né, do escapismo, dos vícios, até da questão da pessoa, se tiver peixes e escorpião junto ainda, uma coisa até autodestrutiva. Então tem os dois lados e a gente vai conversar sobre essa temática no relacionamento. Porque se Vênus entra em peixes, significa que o relacionamento pega um tom ali de espiritualidade, por exemplo, né? E aí, eu sei que a Silvia trabalha muito isso quando ela vai falar sobre relacionamento com as pessoas. O relacionamento, ele tá em todos os planos, né? Não é só aquela coisa física, né, que Não. acontece. As pessoas estão ali, corpos se conectando, né? Ou a pessoa pode pensar emoções se conectando, até a mente, né? Ideias se conectando. Tem a parte espiritual também se conectando ali, né? Sim. Então, a Uhum. Vênus em Peixes, ela vem lembrar a gente, aí você pode falar um pouquinho, que você estava até falando esses dias aí, acho que com coisas que você está lendo, refletindo, mas a questão espiritual do relacionamento, a parte sutil, energética, né? Como que as pessoas se conectam ali, trocam energias, e isso é muito importante porque é como se nesse período a Vênus em Peixes deixasse também as pessoas mais sensíveis, né, para captar energias dos outros e ter essa troca de energia. Isso pode mexer muito com o inconsciente, já que Peixes fala também do inconsciente. E aí, o que você poderia dizer um pouquinho sobre essa questão, né, da parte energética, da parte espiritual do relacionamento? A gente vive num mundo ainda muito materialista, apesar disso estar em transição, né? A gente está recebendo energias, né, cósmicas muito mais intensas agora, tanto isso se reflete muito na nossa sensação do tempo, né? O tempo está muito rápido e tal. Claro, tem todas as tecnologias, mas também temos aí uma frequência de luz muito grande. E aí, com isso, as pessoas estão realmente mais perdidas, né? Porque o materialismo por si ele está caindo por terra. Então, essas informações estão vindo à superfície. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente não se relaciona só numa parte física. Ah, eu tenho uma química com essa pessoa, vou lá, né? Tenho ali uma noite com a pessoa, transo ali com a pessoa, nossa, que maravilha. Só que na verdade, isso permanece no nosso corpo fluídico, no nosso corpo etérico, energético, né? Essa troca ela acontece em muitas camadas. E aí, de repente, você tem ali uma forma de pensamento, uma ansiedade, uma questão que está viva em você, você não sabe de onde vem. E justamente vem daquela pessoa com quem você teve uma relação. Teve um médico, Dr. Paul Pearson, que fez um estudo uma época, depois quando ele recebeu um transplante de coração, né? E aí, de repente, veio nele uma vontade muito grande de escrever. Nossa, que vontade de escrever. E, na verdade, o coração era de um escritor. Olha que interessante, né? Então, por quê? Porque aquelas células se comunicavam. Quando você beija alguém, quando você se relaciona com alguém, você troca fluidos energéticos ali, principalmente na parte sexual, né? E isso fica. Uma pessoa extremamente sensível, ela capta isso, ela não se dá conta no consciente, no racional, porque é dito pra gente que não, imagina, lavou tá novo, né? Eu escutei muito isso, lavou tá novo, bora lá. E não, isso fica no teu campo energético, né? Tem que ter uma mente muito forte, tem que ter um trabalho muito intenso de limpeza para você se libertar disso. No Theta Healing a gente tem até o que se chama de desfragmentação de alma e divórcio energético, né? Mas isso permanece, mesmo com o divórcio energético, eu já reparei que tem pessoas que são muito sensíveis que permanecem com aquela informação no corpo delas, né? E aí é muito desafiador a pessoa falar, nossa, Sullivan, eu não consigo me desgrudar, não consigo parar de pensar naquela pessoa. E aí, as pessoas que de repente tinham uma vibração super alta, eram super felizes, super alegres, e entram numa depressão, numa tristeza, numa sensação de. E ela tá captando ali formas, pensamentos daquele outro, né? Imagina, a gente nem se conhece 100%, a gente é um universo ainda a ser desvendado por nós mesmos. Que dirá você conhecer o outro 100%? Né? Não, eu conheço, a pessoa é incrível, não sei. Tem as sombras dela e você capta tudo isso, né? E só para finalizar minha fala, no Vaishnavismo, que para quem não conhece a linguagem, o Vaishnavismo são os devotos Hare Krishnas, né? Eles tinham uma fala que é assim, você capta, você pega um pouco do karma do outro, né? Eles falam muito na linguagem kármica e tal. Então, quando você se relaciona com uma pessoa, quando você, às vezes, divide o mesmo prato com uma pessoa, você tá ali puxando um pouco o karma daquele outro, né? Errado não estavam, né? Eles não estão errados 100%, porque é um pouco disso também. Aquela parte da sombra fica. Eu imagino que uma pessoa pisciana, né? Ela capta tudo, ela é extremamente sensível, então isso deve se refletir muito ali na parte emocional dela e, enfim, isso precisa ser levado em conta, não tem jeito. Muito bom. Então, a Vênus em Peixes vem para lembrar a gente disso, né? Ela passa por todos os signos em cerca de 9 meses, por aí.
Então, a cada mês ali, a gente tem a possibilidade de ter uma Vênus, um signo, para poder lembrar aquele arquétipo. Então, a Vênus em Peixes vem lembrar dessa sutileza e que, na verdade, essa parte energética sutil é só pensar no físico, né? Obviamente, se você abraça alguém, você vai ficar com o cheiro daquela pessoa, por exemplo, né? Que é uma coisa mais física, são moléculas ali um pouco bem sutis, na verdade, né? Mas são moléculas. Se você encosta numa pessoa, suor pode ser trocado. Se você beija uma pessoa, obviamente, a saliva vai ser trocada ali se tem relação sexual, dependendo de como é que for, os fluidos são trocados. Tanto que pode-se gerar uma criança, pode-se gerar uma doença nessa troca, né, física que acontece. Exato. No sutil, obviamente, é mais ainda, porque o sutil não precisa nem encostar para ter uma troca, né? Então, na verdade, só da proximidade já tem ali uma troca energética. Então, é bem importante ver isso. E qual que é a dica aqui, né? Já que a Vênus está nesse plano mais sutil, nesse plano mais ligado à parte do espiritual e do inconsciente, é uma oportunidade para todo mundo, né, para todos nós, olharmos para essa área. Então, quais são as questões mais sutis, energéticas, que possam estar no seu campo, influenciando na parte do relacionamento e também do dinheiro, né? Até porque a gente vai ver que o primeiro aspecto que a Vênus vai fazer, que eu já anotei aqui, é um aspecto que vai mostrar essa questão de quebra de crenças que a gente pode ter, né? Então, principalmente nesse período aqui, até o dia 14/1, que eu vou falar aqui, que é o primeiro aspecto, é muito bom para esse levantamento, né? Então, tem inclusive essa consciência, né? O que eu já fiz na minha vida em termos de relacionamento, o que eu aprendi na minha vida em termos de dinheiro, e como que isso pode estar afetando o meu inconsciente. Inconsciente, pessoal, é aquela camada do oceano muito profunda, e às vezes você acha que foi embora, mas está ali, né? E a gente vê isso no mapa astral, a gente vê quadraturas, a gente vê pontos ali sensíveis e que muitas vezes aquilo é meio que enterrado no inconsciente, é jogado ali, né, no fundo do mar, só que vem um determinado trânsito astrológico, vem um momento da vida, aquilo é ativado e volta à tona, né? Então, mesmo aquilo que a gente pode pensar, nós já curamos totalmente, mas aquilo pode vir à tona. E se vem à tona, é para olhar, né? E o que é bonito de Vênus é que Vênus fala da cura com amor, né? Então, acolher aquilo e, de repente, acolher uma ferida, se for uma coisa da criança interior, se for alguma coisa, acolher e poder curar. Vênus também fala do amor incondicional, né? Então, eu achei muito interessante. Eu já conhecia a mestra Ama, né, que a Sullivan ficou pegando no seu conhecimento, eu conhecia, mas, obviamente, não profundamente a ponto do que a gente viu no documentário. Aliás, fica a dica aí para todo mundo, né? Tá naquele streaming Aquarius, que está dentro da Amazon Prime, um documentário da Ama, que é a mestra do abraço, e os relatos, né, que o pessoal fala, de estar na presença dela, e ver aquela energia do amor, e quando recebe o abraço, e deve ser uma coisa meio que, né, mexe muito com as pessoas, isso é um amor incondicional, né? Ela é um ser humano aqui, mas é uma mestra, enfim, que está representando essa energia pisciana, netuniana. A Vênus em Peixes eu vejo muito ela exaltada, até porque a Vênus fala do amor entre duas pessoas, mas o amor entre duas pessoas tem o condicional ali, né? Um ama o outro, tem as trocas. Quando chega em Peixes, não tem limites. Peixes é aquela coisa de tudo, né? Então, você vê que ela é uma mestra que foi muito interessante uma passagem ali da Índia, que é considerado um país, né, que não é tão desenvolvido, tal, não tão rico, ela mandando dinheiro para o Japão, que é um país, né, tido de primeiro mundo, super desenvolvido, para ajudar as pessoas com sofrimento lá, e ela simplesmente não, é isso aí. Eu não tenho distinção de quem que eu vou mandar, né? Depois Tem um que teve o sofrimento ali, tsunami lá, né? exato. E ela tem um sofrimento ali, eu vou, né, ajudar sem pensar quem é, sem. Não tem a racionalidade ali, ela simplesmente manda o amor incondicional. Peixes também traz inspiração, então pode ser um momento muito bom até para artes, para intuições, né, beleza, trabalhar beleza, então até deixar o lugar bonito, enfim, toda essa parte da beleza é muito boa para ser trabalhada. E aí o que a gente vai ver? Os aspectos que a Vênus vai fazer, ou seja, durante essa passagem por Peixes, quais são os planetas que ela vai tocando, vai falando para a gente poder trazer reflexões. E aí, como eu falei, ela entra 3/1 em Peixes, 14/1, 14/1, eu vou colocar aqui, 14 de janeiro, ela faz uma quadratura com Júpiter, 14 de janeiro. 14 de janeiro, que inclusive já vai estar na lua cheia, né? Já vai estar coincidindo a lua cheia. Então, a lua cheia por si traz um transbordo, né? Vai ser uma lua cheia em Câncer, que traz muito do passado, infância, família, vai ter conexão com Marte, que pode trazer algumas questões de raiva à tona, né? E a Vênus vai estar ali fazendo uma quadratura fortíssima com Júpiter.
Então é muito interessante porque o Júpiter ainda está retrógrado, o Júpiter representa crenças, representa a filosofia de vida, aquilo que a gente aprendeu. Como que a gente aprendeu a olhar o mundo? Né? Quando a gente era criança, a gente vai crescendo, observando os adultos, principalmente pai e mãe, vai tendo ali as coisas acontecendo na nossa vida, a gente cria uma forma de ver o mundo. E aquilo se torna um padrão de crença. E essa crença ela pode nos ajudar ou não, né? Ou pode nos atrapalhar muito. Então, a Vênus em quadratura com Júpiter, primeiro tem que tomar cuidado com as questões de exagero, né? Vênus em peixes também pode ser aquela pessoa que sofre muito por amor, amor platônico, aquela coisa toda, né? Aquela pessoa que pode ser enganada, que pode ser, como eu posso dizer, palavras que a gente pode ter, não é bem abusada, mas a pessoa pode se aproveitar muito, Sim. né? Porque a Vênus em peixes é muito bondosa, né? Quer ajudar muito, assim por diante. Tem que tomar cuidado com isso, mas aqui eu queria focar bastante a Vênus em quadratura com Júpiter na questão de quebra de crenças, né? O que foi aprendido ali sobre relacionamento, né? Ou o que foi aprendido ali sobre dinheiro, né? E com a ligação da Lua em Câncer cheia, pode vir muita coisa do passado. Não sei se você terminou de novo, né? Você estava lendo o livro lá das feridas. Você quer falar um pouquinho dessa parte ali que pode vir à tona? Uma ferida, por exemplo, que pode deixar aí, né, uma crença complicada para relacionamento. Pode ser uma só. Por exemplo, uma ferida que traz ali uma crença que afeta a autoestima, que afeta o relacionamento. Perfeito. Tem várias, né? São as 5 principais feridas, né? Mas eu queria fazer uma junção, assim, no começo aqui da live, você já começou falando do relacionamento, que pode ser uma coisa muito boa e que pode trazer um sofrimento, ou que pode trazer um sofrimento absurdo. Ó, o Bruno aí! Agora que eu tô vendo os comentários, não estavam aparecendo para mim os Bom comentários. dia, Carmesita. Carmen tá chegando também, bom dia. Então, né, que você falou do sofrimento, né, da relação, e que o relacionamento pode trazer um imenso sofrimento, né? E aí, isso também é uma crença, né? Isso também é uma crença. Não, peraí, Porque, ó. Eu não falei que o amor, né, o relacionamento pode trazer, porque se a pessoa tiver um relacionamento ruim, é um relacionamento, mas traz isso, e sofrimento. aí eu quero pegar esse gancho. Muito Uhum. bom, então, eu quero pegar esse gancho. Porque o que, na verdade, traz o sofrimento, primeiro, são as nossas crenças, né? Segunda coisa, são as feridas que se refletem dentro da relação. Então, na verdade, o que traz sofrimento não necessariamente é a relação em si, mas a minha ótica diante da relação, a primeira coisa, as minhas feridas que estão ali vivas e que podem ser engatilhadas na presença da pessoa. Claro que essa outra pessoa pode me trazer uma série de coisas, de questões, mas essas questões todas já estão em mim. E quando eu tenho esse processo de autonomia, de olhar para mim do tipo, peraí, calma, isso aí tá dentro de mim, é a partir daí que eu tomo posse, que eu tomo as rédeas, né, diante da minha vida. Então, essas feridas, o Sai Baba falava uma coisa, o mestre Satya Sai Baba, né, a gente já falando da mestra Ama, eu gosto muito dos mestres ali, eles são incríveis, né, e o mestre Satya Sai Baba não tá mais entre nós, infelizmente. Mas ele falava o seguinte, né, um é o pai divino, o outro é a mãe divina, né? Ele falava uma coisa muito interessante, que é o relacionamento ele pode ser um acelerador evolutivo. O que ele quer falar com isso? A relação, ela traz um espelho, né? Ela é o espelhamento, né? Se a gente pega na psicanálise, o próprio Freud, dentre vários outros, trazem muito a respeito disso, né? Que você está o tempo todo ali enxergando parte das suas feridas da infância, do que você viveu com pai e mãe. E aí, quando a gente pega aqui esse livro, né? Que são as 5 feridas emocionais, né? A gente vê muito isso presente dentro das relações. Então, por exemplo, uma pessoa que se sentiu traída pelo pai ou pela mãe, né? No caso, uma menina que se sentiu traída pelo pai, ou se sentiu abandonada pelo pai ou pela mãe na primeira infância, ela vai reavivar isso dentro das relações. De alguma maneira, de alguma forma, ela vai viver isso novamente, né? Por isso é um acelerador evolutivo. Porque vai ajudar essa pessoa a enxergar, pera, isso está vivo dentro de mim. Uma coisa que é interessante a gente falar agora, trazendo a relação com as crenças, é tudo aquilo que a gente acredita, consciente ou inconscientemente, se manifesta nas nossas relações e na nossa vida como um todo. Se eu acredito não ser uma pessoa merecedora de ser próspera e abundante, tendo em vista que meus pais não foram, eu quero honrar essa ancestralidade, isso vai se manifestar. Isso vai, porque eu vou realizar isso. As crenças são autorrealizáveis. Então, enquanto a gente não acessa essas crenças, a gente vai viver padrões, vai se vitimizar. Meu Deus, ai de mim, o mundo é cruel demais comigo. E não vai entender que, na verdade, o poder todo está dentro de nós. Né? E isso é uma coisa até muito dura ao ser falada, mas precisa ser falada, porque o poder não está fora. A gente coloca o poder no outro, a gente coloca o poder em tudo, né? A gente coloca, mas o poder está interno.
Então, uma vez que você acessa essas feridas, uma vez que você acessa essas crenças, qual que é o processo a ser feito? Trabalhar isso daí. Entender que não é o outro, é você. E quando você muda, o outro muda. O mundo muda. Por quê? Porque muda a sua percepção. Uma vez que a gente muda a nossa percepção, a maneira como a gente enxerga aquilo, tudo muda. É muito interessante isso, né? É muito legal de ver isso, né? Exatamente. Então, pessoal, pega aí, né? Aproveita esse momento, porque é um momento extremamente terapêutico, né? Marte, segunda-feira, Marte é coragem, energia, iniciativa, é a espada que corta, né? Marte está retrógrado, vai voltar para Câncer agora, amanhã, né? Amanhã cedo ele já volta para Câncer. Marte não fica lá muito feliz em Câncer, mas ele vai passar mais um tempo ali em Câncer, mexendo nas emoções, mexendo no passado, questões de família. Assim, parece uma coisa meio que repetitiva, né? Porque é uma questão de família, pai e mãe, Não sei. ancestralidade, mas é o que é, né? É o que é, não tem jeito. E é interessante porque, para quem está nesse mundo, parece que é repetitivo, mas muita gente não sabe disso, ou não tem consciência disso, né? Ou acha, ô Amir, tem muita gente que não tem consciência disso, tem gente que fala assim, nada a ver, minha relação com meus pais eram incríveis, Pois é. né? Só que aí, mas aí que tá, tem que ver o que a gente tem que mergulhar, o que a gente está falando aqui, beleza, maravilhoso que hoje você, como adulto, honre teu pai e tua mãe. Essa é a ideia. Ninguém tá falando aqui, meu, odeie teus pais, tua mãe, nem, não é dando disso. Mas olha para aquela criança com afinco. Né? O que, que aquela criança sentiu? Às vezes foi uma ação, uma situação suficiente para causar uma ferida ali interna, para causar ali uma percepção do externo, e essa criança leva a isso, porque a gente começa, quando a gente chega na fase adulta, a gente fica buscando o cheirinho de casa. O que, que quer dizer isso? Eu fico recriando os mesmos cenários da minha infância de forma que o meu inconsciente quer o quê? Resolver aquilo de alguma maneira. Então, seja criterioso quando a gente está falando aqui com relação a pai e mãe. Real, assim, sabe? Não precisa ficar falando aqui pra gente, não. É para você. Não é isso? Sim, e até lembrar que pai e mãe é a grande raiz, mas outras pessoas da infância podem ter tido uma influência muito forte também, né? Em alguma dor, algum trauma, alguma ferida, tem que olhar para isso. Então Marte vai estar ali cavando, né? É como se fosse aquela enxada cavando ali para ver se acha alguma coisa, né, que vem do passado, que vem dos padrões familiares. A gente vai estar com uma energia de água forte no mapa, né? Porque Marte está em Câncer, vai ter Vênus em Peixes, Saturno em Peixes, Netuno em Peixes, então temos aí uma energia de água muito forte que mexe com as emoções. Vai ser uma lua cheia, a lua cheia que por si já pode transbordar as coisas, clarear o inconsciente. A lua representa o inconsciente, a noite, né? O passado, a conexão com família, e a Vênus fazendo quadratura com Júpiter, que assim, é uma quadratura de dois benéficos, não é uma coisa tão complicada, por isso que eu diria que é o convite para olhar para essas crenças e reorganizar, quebrar elas, modificar, enfim, até aproveitando que Júpiter está retrógrado para isso, né? Reveja crenças, né? Volte para trás, inclusive no seu caso ele está tocando de novo o seu Quiron, né? Então ele está ali mexendo e tudo que Júpiter toca é ali um intervalo de 12 anos, né? Que ele fica ali 12 anos dando uma volta no zodíaco. Então ele traz isso à tona. No dia 18 do 1, a Vênus ela faz conjunção com Saturno. E esse aspecto é especialíssimo para a gente conversar, 18 do 1, porque Saturno é chamado de grande maléfico, né? 18 do 1 vai ser um sábado, que é dia de Saturno. Saturno é chamado de grande maléfico, né? Um planeta que traz desafios, é um planeta que é mais severo, mais duro e assim por diante. Mas Saturno é o grande portal para a evolução, né? Deixa eu ver, a Carmen colocou uma coisa aqui: quando não se tem resolvido o relacionamento com o pai e a mãe, procuramos relacionamento com os mesmos para poder ver as feridas e trabalhar, soltar, liberar. Exatamente. A Carmen também trabalha com terapias, então ela sabe bem do que a gente está falando aqui. Psicanálise, né? Mas o Uhum. interessante é exatamente isso. Para a gente que está nesse meio parece repetitivo, mas tem muita gente que está fora desse meio que não sabe, ou enfim, acha que não tem nada a ver, mas aí quando ela começa a entrar e mergulhar, ela começa a perceber. Então Vênus faz conjunção com Saturno. Saturno tem sim todo aquele peso dele. Então, para algumas pessoas pode ser um período meio depressivo, meio complicado, porque Saturno vai lá e põe o peso dele em cima da Vênus, né? Mas o grande convite aqui é o quê? É o amadurecimento, né? Porque Saturno ele traz aquela energia da sabedoria, ele fala do tempo, né? Então, veja, mesmo que é aquela coisa, o tempo por si
Ele não vai curar as coisas. É o tempo com responsabilidade, com disciplina, com vontade de olhar para aquilo, né? Mas que ou não, o tempo ajuda. Né? Então, às vezes a gente identifica alguma coisa que aconteceu lá na infância, ou que aconteceu num primeiro relacionamento, e que ficou marcado, mas que a gente pode falar, bom, agora eu tenho uma sabedoria, agora eu tenho uma outra consciência, eu posso acolher minha criança interior. Então ele fala muito esse momento de amadurecimento. Nesse dia específico, a Lua estará mudando de Virgem para Libra. Virgem é o detalhe, né? É aquele detalhe. E a Lua vai estar fazendo um trígono com Urano para libertação. Ou seja, se libertar de algumas coisas do passado e amadurecer. O que você poderia dizer que ajudaria as pessoas a amadurecerem a visão de relacionamento, a amadurecerem com relação a alguma ferida, aquilo que foi aprendido, enfim, o que você poderia Nossa, dizer que esse Saturno ajuda a Vênus nesse sentido? não cabe numa live, né? É, Muita coisa. aqui a gente dá Primeiro as que assim, pílulas para a pessoa. como é que é, Mi? Aqui a gente vai dando as pílulas para a pessoa levar para reflexão, né? Porque É, realmente tem muita são coisa que pode ser pílulas, gente, falada. levem isso em consideração, são pílulas. Mas a primeira coisa, bom, é muito importante falar, eu sou regida por Saturno no meu mapa, né? Então, eu tenho muito presente essa questão da responsabilidade no meu mapa astral, assim, meu ascendente é Capricórnio, minha lua é Capricórnio, e tem uma coisa da profundidade no Escorpião. Então, é, o relacionamento como um todo, ele é um comprometimento. Ele é um compromisso. E isso que as pessoas Só fogem. um detalhe, que essa palavra é interessante, você falando, porque dentro do conceito de dignidades planetárias, Saturno ele se exalta em Libra, né? E aí é muito interessante ver o planeta, que é o grande maléfico, que é se exaltando no signo de relacionamento, mas é justamente por isso, o relacionamento ele exige comprometimento, e comprometimento é uma palavra de Saturno. Pode continuar, mas eu só quis pegar esse gancho, porque Boa. isso é a dignidade planetária sendo colocada na prática, né? Boa. Olha que interessante, né? Eu não tinha esse conhecimento, tá, gente? Pelo menos eu não lembrava dele. Mas é isso mesmo. Então, assim, relacionamento ele é comprometimento, ele é compromisso, né? Tanto que pessoas que atraem parceiros ou pessoas que não querem se comprometer, elas têm que olhar para elas, essa ferida interna, que até é falada aqui no livro, sobre o quanto, de repente, ela se sentiu traída na primeira infância e com medo de reavivar essa ferida da traição, ela acaba atraindo pessoas que não se comprometem ou ela mesma tem um profundo medo de se comprometer. Então, ela tem que olhar para isso, né? Porque relacionamento é comprometimento, né? É a palavra ali dita, tamo junto. Né? Então é muito nesse lugar. E se você tem esse medo, é olhar para isso, né? Da onde eu me senti traída ou traído na primeira infância, né? Quem que me de uma forma não trouxe aquela confiança, não cumpriu com aquele compromisso, me senti traída, me senti traído, e aí eu fico na fase adulta com esse medo de ser traído, com esse medo de ser abandonado, com esse medo, né? E aí eu vou cocriar essas relações, né? Então isso é muito importante ser falado. Então, uma das formas da gente enxergar o relacionamento é, primeiro, como esse portal de cura, né? De evolução. A segunda coisa é entender que amor não é igual a paixão, entender que a paixão ela é eros, né? Então ela traz ali o papel da ponte que nos leva ao amor, e o amor, quando ele se constata, quando ele se mostra como o amor volitivo, ou seja, o amor ele tem como base a vontade de estar ali. Eu tenho vontade de estar aqui nessa relação, eu tenho vontade e clareza do que eu vou trabalhar nessa relação, né? Então o amor ele vem junto com esse processo do comprometimento, né? E da vontade de estar ali. Então, tendo consciência disso, a gente sabe que vão ter desafios, porque esses desafios eles são na verdade, nada mais são do que trabalhos internos, né? Então é muito doido, né? Que a gente projeta no outro tudo, né? A relação é muito interessante porque é o outro que me faz isso, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro, mas sou eu. Não, por exemplo, eu vivo falando pra Mir, não, a Mir ele fala bastante, bem pouco, vocês repararam, eles falam muito aqui com vocês, viu, gente? Ele fala muito aqui. Dentro de casa, ele não fala. Aqui eu também falo pouco. Ele fala muito pouco. Uma das coisas que eu mais peço para ele, me fala as coisas. Eu quero que você me fale, né? O que você sente, eu quero que você me fale o que já vive em você. É importante para mim, porque eu sou uma pessoa da comunicação e eu sou auditiva, né? Dentro da própria PNL, tenho essa denominação como alguém auditiva e dentro das linguagens do amor também, né? Eu sou palavra de afirmação. Então, para mim, palavras são muito importantes. Eu gosto de ouvir, eu gosto de escutar, né? E aí é interessante como muitas vezes é uma necessidade minha. Sou eu. Eu preciso escutar.
né? Eu tenho essa ferida em mim, porque eu ouvi muito pouco na infância, na verdade, né? Então eu desenvolvi esse aspecto. E isso me mostra muito de quem eu sou. Então o fato dele não falar muitas vezes me mostra muitas vezes quais são as minhas necessidades, né? O que está vivo em mim? O que de repente eu preciso falar para mim mesma, né? O que de repente eu preciso olhar para dentro e falar, não, pera, você não está trazendo, não está alimentando essa planta interna. E precisa que o outro alimente. Mas na verdade é uma planta que eu preciso alimentar internamente. Não é ele, no final das contas, né? Apesar de eu ter essa necessidade externa dessa linguagem. Mas é interno, entende? Então, uma das coisas é trazer essa consciência e entender que relacionamento sem autoconhecimento tá fadado ao fracasso. Não tem jeito. E você vai ficar buscando sempre no externo. Ah, esse aqui não serviu para mim, então vou no outro, vou no outro, vou no outro. Gente, levando em conta, né, que eu tô falando aqui de relacionamentos funcionais ou disfuncionais. Eu não tô falando aqui de relacionamentos tóxicos ou abusivos. Quando a gente chega nesse patamar de relacionamento tóxico ou abusivo, aí o ideal mesmo é a separação, né? E aí o mergulho em si mesmo, de entender, poxa, o que em mim atraiu essa relação, essa situação, o que eu preciso trabalhar em mim, vai para retiros, vamos fazer terapia, enfim, vamos fazer um mergulho em si. Mas aqui eu tô falando de relacionamentos funcionais ou disfuncionais. Então, aliás, é muito interessante porque nesse dia, vai cair, pessoal, dia 18, um sábado, vai cair então no fim de semana. A Lua, ela vai fazer conjunção com a cauda do dragão, que já vai ter entrado em Virgem, ou seja, convida aí a eliminação de algumas coisas. Inclusive, por exemplo, o relacionamento que realmente não tem jeito tem que ser, né, tirado ali, e não adianta ficar forçando uma coisa que realmente não dá. Eliminar alguns padrões que a gente pode ver, padrões profundamente inconscientes, padrões que vêm da infância, padrões que possam vir de vida passada. E eu acho que um resumo aqui para essa conjunção de Vênus em Peixes com Saturno, que vai falar sobre o amadurecimento, e o amadurecimento exige o quê? Autorresponsabilidade, né? Então, realmente, o Saturno ele vai trazer o convite ali para Vênus. Pode ser doloroso, não é uma coisa tão agradável, né? Mas é um convite para falar, beleza, tudo que você está passando ali, olha para você, né? Qual é a sua parte nisso? Não tem jeito. Né? Mesmo a pessoa que está num relacionamento tóxico, abusivo, que ela tem que separar, por que ela traiu aquilo? Né? Como que o que está dentro dela que ela acabou traindo essa situação, desenvolvendo essa situação, e se não olha para dentro, não tem como melhorar, né? Porque, novamente, se você só quer resolver o que está fora, aí você não tem como, porque o outro é difícil de mudar, né? O outro muda quando ele quer. Então, é um aspecto maravilhoso para a gente ter em mente. O Sol, ele vai estar falando com os 3 planetas transpessoais, ele vai estar numa transição ali de Capricórnio para Aquário, então é um momento de muita libertação. E vale lembrar que Vênus ainda vai voltar para Peixes por conta da retrogradação. Então, eu diria que esse período que a gente está falando todo aqui de janeiro é um grande até preparatório para você poder sofrer menos na retrogradação de Vênus, que pode trazer algumas coisas ali complicadas, e aproveitar ao máximo, né? No dia 19, que é domingo, ou seja, olha que fim de semana rico. Olha só, esse fim de semana, dia 19, vai ser o domingo. O que acontece? A Lua estará em Libra, né? Então a Lua vai estar enfatizando a temática do relacionamento, vai estar enfatizando a própria Vênus, né? E o signo de Libra rege, a Vênus rege o signo de Libra, e a Vênus ela vai estar fazendo um sextil com Mercúrio. Então ela vai estar falando bem com Mercúrio. Mercúrio está em Capricórnio. E a gente falou da questão da autorresponsabilidade, da seriedade. Então, o que Vênus falando bem com Mercúrio pode trazer para a gente? Conversas, diálogos. Né? Então, assim, se tem algum... Porque realmente, mesmo que tenha uma ferida dentro de si, tem que ter um diálogo para que as coisas possam ir se encaixando, se resolvendo. Né? E estamos falando de Mercúrio em Capricórnio, ou seja, conversa séria, conversa ali, né? Pé no chão também para resolver as coisas. Eu diria que é muito importante tomar cuidado, né? Essa questão de ficar apontando o dedo para o outro, culpando o outro. Então, trazer aquela conversa séria, madura, né? É interessante porque quando a Vênus, né? Ela está aqui vendo o Mercúrio, traz uma comunicação mais amorosa, né? Então ajuda aí a gente a trazer uma comunicação mais sem tanto cada um levando suas pedras ali atacando, e a própria Vênus em Libra, a Vênus em Libra, não, a Lua em Libra traz esse convite. E é interessante. Enquanto ela estiver nessa transição de Virgem para Libra, ela vai falar bem com o Sol, harmonizando o relacionamento, e vai falar bem com o Plutão, regenerando o relacionamento. Pode falar. Uau!
Tá. Não, o que eu ia falar da comunicação que você trouxe aí, é importante trabalhar então aqui a CNV, né? A comunicação não violenta, né? Então, o que que a comunicação não violenta vem trazer pra gente? Você não, quando você fala pro outro alguma coisa, a comunicação não violenta tem dois aspectos, né? Tem a escuta da comunicação não violenta e tem a ação, ou seja, quando você exerce ali a CNV. Então, tem como eu escuto, então colocar ali as orelhas da comunicação não violenta, né? E como eu falo. Então, quando falar para o outro, não falar do outro, mas falar das atitudes do outro. Essa sua atitude representa isso, essa sua atitude, ou esta ação, ou esta situação, né? Então, o que a gente vê muito vivo na sociedade, nas relações, nos feedbacks, você é uma pessoa XYZ, né? Ou muitas vezes a pessoa escuta dessa forma mesmo o outro estando falando da atitude, né? Então também a gente começar a prestar atenção tanto na escuta quanto na nossa fala. Eu estou trazendo uma comunicação punitiva, julgadora, né? Eu estou trazendo uma escuta já condicionada a me sentir de tal maneira. Então, aí é mais uma oportunidade também para olhar essa ferida, para olhar esse aspecto de dor interno, como eu escuto, como eu falo, né? A Carmencita falou assim: será que você escuta? Muito bom. Às vezes escuto, viu, Carmen? Eu gosto muito, na verdade, eu gosto muito de escutar. Essa é a questão. Não, mas o que ela falou eu entendi e tem o sentido que eu já até comentei, né? É, Você é, fala bastante, você tem um chakra laríngeo hiperativo, o meu é hipoativo, né? Então, realmente, às vezes, se tem três pessoas, quando você fala bastante, eu falo menos ainda. Mas, olha só esse domingo que eu tô vendo aqui. é verdade. Para quem não sabe, eu tenho um podcast que é o Astral do Dia, todo dia, sem exceção, inclusive 31 de dezembro, 1º de janeiro, todos os dias eu mandei e continuo mandando a reflexão astrológica. Falarei sobre isso, estou nesse dia 19, se você quer ser lembrado ou ser lembrado, venha, né? Tem o canal do Telegram e tem o Spotify e YouTube. Olha só, é interessante olhar para o céu com essa visão, né? Para a gente poder falar, beleza, o que eu faço com todas essas energias? Como que eu utilizo do melhor? A Lua vai estar em Libra e ela vai estar se opondo a quem? A Quiron. Quiron fala de feridas e a oposição fala de projeções, né? Então é preciso ter muito cuidado, né, nessas conversas e ter consciência das projeções. Então, como que de repente uma ferida, porque é isso, né? Quando o Quiron é tocado, é aquela ferida que, assim, alguém foi lá e colocou o dedo ali e está doendo, né? E está doendo. E se a pessoa não sabe também, ela vai ter uma reatividade muito grande, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas projeções de feridas, porque a Lua vai estar mexendo com aquilo. E realmente, assim, o relacionamento, ele, no Tantra também, né? O Maitreya, que as pessoas só associam aquele sexo que duraria milênios, né? De Shiva e Shakti. Na verdade, ele é um acelerador evolutivo mesmo, né? Sim. E tem essa parte psicológica, que é você ter alguém, você não pode fugir, isso que é interessante. Eu lembro até hoje, né? Porque eu tenho ascendente em peixes, eu sempre morri de medo de fantasma, né? Quando eu era criança, era terrível, medo de fantasma, morto e essas coisas todas. E aí, quando foi chegando na adolescência, eu falei, eu quero vencer isso, eu não quero mais continuar com esses medos, né? O que eu fazia? Eu ia andar, ia correr, andar de bicicleta na estrada escura, estrada de terra, no meio do mato. E aí eu via as coisas lá, né? Só que eu não tinha como fugir. Né? É isso que é interessante, eu não tinha como fugir daquela dor, né? Eu tinha daquele medo, eu tinha que estar lá enfrentando. O relacionamento, quando é casa 7, quando é Libra, quando é realmente comprometimento, é a mesma coisa. A pessoa tem uma ferida ali, tem uma dor que ela está vendo, ela não pode fugir. Né? Quando que ela vai fugir? Sei lá, ela conheceu alguma pessoa na balada, se divertiu ali, deu os beijos, fez qualquer coisa, tocou alguma coisa ali, ela já, beleza, vou embora, não preciso mais lidar com essa pessoa. Né? Tocou uma ferida ali, ela simplesmente vai embora. Quando é um relacionamento de comprometimento, aquela ferida é tocada, e se ela está ali comprometida, ela vai ter que encarar aquilo. Né? É Então, isso. psicologicamente, a gente vê que se a pessoa tem essa consciência, ela fala, beleza, então aqui tem um espelho que eu posso olhar, né, para as coisas e posso me transformar, posso me trabalhar. E aí o que a gente vai ter, né? Então, temos as feridas que podem ser tocadas, vamos tomar cuidado nesse dia. Aí, toda essa resolução, no dia 25 de janeiro, vai ter uma energia muito legal. 25 de janeiro, a Vênus seguindo por peixes, né? Toda feliz ali, exaltada, emocional, se curando, né? Se investigando. A Vênus em peixes, ela faz o quê? Um trígono com Marte em câncer. Marte está retrógrado.
É, Marte e Vênus é o casal arquetípico do zodíaco, né? Dos deuses também, né? E que fala muito da paixão, da sexualidade. E aí entra esse outro ponto, né? Essa harmonia. E como a sexualidade tende a ser muito importante para casais, né? A não ser aqueles que realmente escolhem o celibato e falam, não, já transcendemos tudo isso, mas até de forma medicinal, né, de forma química, a sexualidade, né, a relação entre o casal, vai gerando ali muitas químicas, conexões, tem pontos de reflexologia nos órgãos que vão se conectando. Então, isso aqui é muito importante. Né? Esse dia 25 de janeiro vem lembrar dessa harmonia que pode acontecer, né, entre Marte e Vênus, da importância da sexualidade, que se não está legal essa área, tem que olhar, né, porque ela também acaba sendo um termômetro de como é que está o relacionamento. Ah, perdeu a libido, por quê? Não tá, tem que olhar para isso. Né? E é como se a Vênus também viesse dar uma cura com amor para os assuntos de Marte, porque lembra que Marte não está feliz, Marte está em Câncer, retrógrado. Então ele estaria bem debilitado, né, na visão tradicional. Aí é como se a Vênus viesse e falasse, não, vem cá, vamos, né, vamos esfriar um pouco essa cabeça. Então uma conexão bem legal. E os dois, né, vão estar falando bem com Urano, porque no dia seguinte a Vênus faz a sexta com Urano. E o Marte também. Urano é aquele que traz a libertação. Aliás, esse 25 de janeiro será um sábado também. Olha como os fins de semana de janeiro estão especiais ali para a temática venusiana, né? Então, dia 26 do 1, que vai ser um domingo, né? Deixa eu confirmar aqui. Vai ser um domingo. A Vênus faz esse sexto com Urano, que traz essa libertação. Urano também está retrógrado e Marte está retrógrado. É como se fosse a libertação do passado, né? O que você gostaria de falar sobre essa questão da sexualidade, da Boa. conexão, de libertação também que pode acontecer, que questões do passado que vão se libertando, até algumas, lógico que sem citar nome, né, mas de repente você traz algum exemplo de pessoas que você atendeu e que você viu um processo de cura, de libertação acontecendo. Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, né, falar sobre a crença da galera que trabalha com a espiritualidade, que é muito séria com relação à sexualidade. Oi, Ana! A Carol aqui. Então, assim, as pessoas que trabalham com a espiritualidade acreditam que a sexualidade é algo sujo, né? Tem muita essa crença viva nessas pessoas. Então, é uma coisa suja, é uma coisa que não vai ser legal. Se eu me conecto sexualmente, eu estou me distanciando de Deus. Isso é algo muito presente nas religiões cristãs, hindus, né? Como um todo. Só você pegar a autobiografia de um yogi, você já sente isso nas primeiras páginas, né? Apesar de eu amar Yogananda profundamente, infelizmente ali tem muitas crenças que não é para qualquer pessoa ler um livro como esse, porque ela pode ficar meio não muito bem da cabeça, né? Eu tive experiências aí práticas com relação a isso. E dentro do Vaishnavismo também, infelizmente, a gente vê muito isso e não preciso nem falar de cristianismo, né? É pecado, é feio, é sujo. Então, essa crença da sexualidade como algo sujo está muito impregnado no inconsciente da humanidade como um todo, principalmente dos mais religiosos. E aí você pega um livro como esse aqui, ó, Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, onde a Bárbara Marciniak canaliza nada mais, nada menos do que os nossos amigos, irmãos estelares pleiadianos. Para quem não sabe, eu trabalho, né, com terapias pleiadianas e venho cada vez mais me aprofundando na temática e sinto uma equipe pleiadiana realmente comigo muito forte. E aí você tem ali o capítulo para o final, onde ele fala sobre a dádiva dos deuses, como a sexualidade. É uma dádiva dos deuses, um presente dos deuses, né? Claro que eles ressaltam muito a questão da sexualidade responsável, do sexo com amor, né? De ter uma parceria, de você ter trocas ali profundas. Eles até resvalam um pouco até no que a gente chama de tantra, né? Em alguns aspectos, né? Sobre você descobrir o outro, o corpo do outro, como esse universo infinito, né? Então a gente é muito interessante como a gente trata os nossos corpos como objetos, né? Então a gente objetifica muito o corpo, né? A gente eu mesma, eu falo aqui de maneira muito aberta. Eu mesma tenho uma dificuldade com a minha autoimagem muito absurda, assim, eu trabalho isso todo dia, né? É constante essa ferida com relação ao meu corpo, assim. Então, eu emagreço, eu tenho efeito sanfona aí muito forte, né? Muito, muito grande, assim, até trazendo traços caracterológicos como o masoquista, mas tem isso muito presente em mim, assim, né? Que é uma ferida. Então, e aí com isso a gente
tendo nojo, não gostando da nossa aparência, a gente também acaba não se colocando muito diante do outro, não quero muito essa profundidade, então aquele sexo raso, superficial, muitas vezes, não se permitindo estar ali dentro desse processo, né? Que é um processo cósmico. Então, esse processo orgásmico em si, e todo o percurso que a gente leva para chegar nele, é um processo alquímico potencial, assim, de iluminação mesmo. Né? Só que aí que tá, não é com qualquer pessoa, não é em qualquer momento, não é de qualquer jeito, não é num surubão de Fernando de Noronha que você vai conquistar isso, né? Não é, então vamos abrir as relações e vamos ter várias experiências para então transcender, né? O que alguns mestres gurus falam aí, que, enfim, estão extremamente equivocados, na minha opinião, e dos pleiadianos. Então, é a gente descobrir essa nova sexualidade. Né? Então, resumindo toda a minha fala, é a gente se propor a descobrir esse outro lugar da sexualidade, como um lugar realmente profundo, que nos eleva. Né? Então, realmente, é sair do raso, do superficial, né? E isso também, se você está nesse processo, não, eu ainda entendo a sexualidade aqui nesse lugar. Isso não quer dizer que você está no processo de pecado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não é culpa, não quero imprimir nada dessas questões. É olhar para isso, né? É olhar de onde vem, que condicionamento é esse. Porque é isso, é o que o Jung chama de enantiodromia, né? Esse efeito pendular, onde tem muita castração de um lado, então eu vou para o extremo oposto. Né? A gente está vivendo nessa sociedade de extremos, né? Então, nossa, é tão feio, está tão dentro de mim, mas é uma coisa tão fisiológica, quando eu vejo, eu já estou na outra extremidade. Então, o que os pleiadianos trazem aqui é o equilíbrio, né? É essa proposta do equilíbrio, da gente entender a sexualidade como realmente algo que está vivo dentro de nós, algo que é prazer, que é uma dádiva dos deuses, é um presente do nosso corpo, e como a gente utilizar isso da melhor maneira possível, de maneira elevada também, sem excessos. Acho que isso. Mais alguma coisa que você me perguntou, que eu falei muito, de repente? Não, é isso aí. E só lembrar que sim, né? A boa sexualidade, o bom sexo é curador, né? Em várias áreas, tanto física, porque a gente sabe que tem muitos hormônios que são gerados, né? Neurotransmissores, enfim. A parte energética, não preciso nem dizer, né? E até a própria magia astrológica, né? Você se colocar no estado de gnose e poder estar co-criando a realidade através, né, dessa energia. E aí, no dia 1º de fevereiro, então veja que a gente vai ter janeiro inteirinho com Vênus passando por peixes, né? No dia 1º de fevereiro, 1/2, a Vênus faz 1/2, né? Vamos lá. Ela vai fazer uma conjunção com Netuno. Essa conjunção é especialíssima, pessoal, muito, muito especial. Por quê? Né? Aliás, vai cair, que acho que dia de Iemanjá, dia 2, né, de fevereiro. É, dia 2 de fevereiro. Vai estar ali ativa essa energia também, né? Dia 2 de fevereiro. Esse fim de semana, olha os fins de semana como eles estão interessantes aí. Especiais, né, os fins de semana. Dia 1º de fevereiro, que é sábado, e dia 2 de fevereiro, que é domingo. Então, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Vênus fazendo conjunção com Netuno. E aí a gente tem muita coisa para falar primeiro, né? A Vênus está exaltada em peixes, Netuno está no seu domicílio em peixes. Então, assim, energia de peixes bombando, assim, fortíssima. Espiritualidade, a parte do amor incondicional. Então, até para fazer coisas pelo mundo, né? Quem tiver aí essa pegada, de repente, meditações pelo mundo, mandar energia, enfim, pode ser muito legal. Muito boa. Netuno é a oitava superior de Vênus, então é como se os dois planetas também tivessem ali uma afinidade muito grande. E aqui é uma energia que a gente pode trazer primeiro, né, dissolver alguma coisa que tenha ficado de resquício de relacionamento que não está legal, os aprendizados, né, trazer o amor incondicional para realmente trazer essa cura. Então, eu vejo aqui esse período, né, entre janeiro e fevereiro, muito propício a muitas curas que possam acontecer, né, para quem focar nisso, para quem olhar e de repente identificar, ver a lembrança de infância, para quem estiver passando por terapias, buscando autoconhecimento, e trazendo as coisas e lavando, né? Aqui essa energia de peixes, Netuno, é como se fosse aquela água do mar, que a gente sabe que é uma água salgada, então por si já faz uma limpeza forte, energética, e o mar não precisa nem dizer, né? Aquela quantidade de água que lava tudo que tem que lavar. Então é um dia maravilhoso, um fim de semana incrível. A Lua ela vai estar onde? A Lua vai estar justamente em peixes, ativando tudo isso. Pessoal, olha esse fim de semana. Dia 1º de fevereiro e dia 2 de fevereiro. A Lua vai passar por Saturno, vai passar por Vênus e Netuno, ativando toda essa energia pisciana. Muito interessante. E, novamente, pessoal, foquem na espiritualidade.
né? É, se conectem, busquem entender assim esse mundo, né? Dos mestres, de pessoas que fazem coisas muito legais ali pela humanidade, porque aí a gente começa a entender que sim, a humanidade pode fazer coisas boas também, né? Às vezes a gente vê muito o lado destrutivo, o lado meio complicado, mas a gente vê que também pode ter esse lado positivo e aí mirar para esse lado, né? Conseguir, nesse período o Sol já estará em Aquário, né? Inclusive, eu vou fazer depois uma live para falar do Sol em Aquário, ele vai falar com Plutão nesse período, então convida a muitas transformações. E por fim, né? Na verdade, deixa eu ver se é nesse dia mesmo, né? E por fim, a gente vai ter uma conjunção no dia 3 do 2 com a cabeça do dragão. Então, a Vênus em Peixes se conectando com a cabeça do dragão. Aí eu trago um tema que é interessante. O pastor vai falar que você pode ligar com a espiritualidade, mas também esse tema, porque cabeça do dragão fala sobre missão, correção de alma, é um norte. É como se fosse uma estrada e você está andando, né, em direção a alguma coisa. E Vênus fazendo conjunção ali é como se fosse aquele teste, né? Será que os relacionamentos que eu estou, o relacionamento que eu estou, a gente está andando na mesma direção? Estamos realmente de mãos dadas ali? Ou tem caminhos totalmente diferentes? Né? Então fica aquela reflexão. E aí, Vênus também fala sobre valores, né? Na regência de Touro, casa 2, fala sobre valores, não só materiais, mas valores, aquilo que é importante na vida. E aí entra aquela questão, né? O quão importante é que duas pessoas que estão no relacionamento afetivo, que elas tenham valores compatíveis, né? Porque como que vai para um longo prazo pessoas que têm valores que não se bicam ali, Não rola. né? Talvez a energia da paixão no início, né, que é aquela força, aquele fogo de Marte, É. que dura cerca de 2 anos ali, segura um pouco, mas vai chegando no longo prazo, começa a ter uma complicação. Então, como você trabalha com a parte do relacionamento, com certeza você tem ali as técnicas de trazer valores, de falar sobre isso, se Sim. quiser falar um pouco. E aí a gente finaliza, né? Porque aí no dia 4 do 2, a Vênus entra em Áries, e depois eu vou falar um pouquinho das datas de retrogradação, mas aí fala um pouquinho dessa parte Não, aí. quando você falou de amor incondicional, até me emocionei aqui, lembrando da Ama e de São Francisco de Assis. Eu começo a chorar, gente. Eu sou essa... Mas agora Aproveitando, está em peixes ainda, né? A Lua ainda está em peixes. eu choro, mas você sabe, né, Mi? Toda vez que eu vejo uma coisa assim, eu começo a chorar. Porque é um amor, gente, que desperta na gente assim, caraca. Meu Deus, como tá distante, a sensação que dá é como a gente tá distante disso, sabe? Imagina a pessoa amar incondicionalmente. Incondicionalmente. Pensa a pior pessoa na face da Terra. Pensa agora. Você que tá aí me assistindo a gente. A pior pessoa que tá encarnada agora, ou que já encarnou, ou alguém que você tem uma rixa, ou alguém que você não gosta. Pensa nessa pessoa. Aí pensa no amor incondicional com relação a essa pessoa. Você não tem. É desafiador pra você falar, nossa, eu vou amar incondicionalmente, para além de qualquer coisa, essa pessoa. Pois é. Pois esse é o olhar de um mestre. Esse é o olhar de um São Francisco. As pessoas cuspiam na cara dele e ele continuava com aquele amor. Então isso me emociona, que eu falo assim, nossa, São Francisco, né? A mestra ama, me ajuda, né? Me ilumina nesse lugar, assim. Eu me emociono muito, muito. Eu começo a chorar, eu falo, nossa. Meu irmão vivia falando pra mim assim, olha, no dia que a gente orar por Deus, eu falo assim, caraca, eu choro todo dia por essa consciência, assim, que eu falo, nossa, que lindo que é isso, né? Mas falando de valores, então, né, focando aqui na questão dos valores, toda relação, o relacionamento afetivo, ele só dá certo mesmo quando a gente tem valores em comum. Quando a gente compartilha dos mesmos valores, né? Se tem ali algum valor que não bate, a gente precisa conversar. Porque aí precisam entrar os acordos. Mas assim, quando fala de valor, a coisa é, o buraco é mais embaixo. Quando a gente fala de necessidade, a gente pode até ter acordos ali, mas, por exemplo, eu tenho mais necessidade que o Amir, por exemplo, de ver um filme no cinema. Né? O Amir não tem muito essa necessidade, tem outras necessidades. A gente consegue conversar, a gente consegue criar acordos. Mas, por exemplo, nós temos valores muito iguais. Muito iguais. Então, por exemplo, nós somos veganos, nós temos como meta, como caminho de vida a espiritualidade, né? O que nos norteia é a espiritualidade, é a conexão com a natureza, é a conexão com os animais. Então, isso são valores intrínsecos na gente, né? E que não tem como. Liberdade pra gente é muito importante, tanto para mim quanto para ele, ou seja, autonomia, né? Ser quem a gente é, independente de qualquer coisa. Então, assim, isso é algo que é muito forte. Digamos que eu não tivesse o valor, ou a Mir não tivesse o valor do veganismo, não daria certo. Conhecendo ele como eu conheço, ele me conhecendo como ele me conhece, né? Se fosse de um. Não ia chegar um momento que ia falar, não dá. Pra mim, pelo menos, ia chegar um momento que ia falar, não rola.
Não tem como, né? Saindo da paixão, dentro do amor volitivo, por quê? Porque para mim isso é um valor, é o que me conduz, é o meu pilar de vida. Então, quando eu pego ali um casal, que eu percebo que eles não têm valores compatíveis, assim, já de cara eu falo, opa, a gente pode tentar. Mas eu falo isso na lata, a gente pode tentar. A gente pode buscar, né? Tentar até uma palavra limitante, mas a gente pode buscar fazer alguma coisa. Mas tenha em mente que esse valor aqui é um valor que é antagônico em ambos. E que isso pode dar, sim, muitos ruídos, pode trazer muitas questões, né? Então, sim, já aconteceu de vários casais acabarem se separando até por entenderem que realmente esses valores ali, de ambas as partes, eram inegociáveis, né? Então, é basicamente isso, assim, em contrapartida, quando eu pego casais que estão ali disfuncionais, né? Então, até falando até da questão da sexualidade, eu atendi aí alguns casais com muita dificuldade no âmbito sexual, né? Que estavam até se desconectando por não estar, não levarem isso em conta, né, nessa questão sexual. Mas vejam, os valores idênticos, né? Os dois ali idênticos, assim, na mesma questão da espiritualidade, pensam da mesma forma diante de várias coisas, levam em conta, valorizam, né, por exemplo, muitas coisas ali que se compartilham ali, que estão muito vivas de ambas as partes. Então, assim, por conta disso, o relacionamento estava ali vivo, há 9 anos, né? Mas a questão ali da sexualidade estava realmente trazendo essa parte disfuncional. Foi só fazer esse ajuste, quando a gente identificou isso, pum, se reconectaram. Né? Por quê? Porque tem a base e valores dentro de uma relação é a base, faz parte da estrutura de uma relação. Essa questão dos valores, os pilares, né? Pois é. Interessante a questão de valores, porque eu vim do mundo empresarial, né, do mundo corporativo, e na empresa isso é administração, é fato, né? Tem que ter visão, valores, missão, aquela coisa toda. Por quê? Porque os valores eles vão nortear o caminho da empresa, né? Só que isso vale para as pessoas também. Só que qual que é a questão? A pessoa que não busca o autoconhecimento, às vezes ela não tem clareza dos valores dela. E às vezes ela está num conflito com alguém, num relacionamento, e é porque tem um valor ali sendo conflitado, sendo ali né, atacando o valor do outro, que ela não tem uma consciência. Então, dica para todo mundo, aproveita esse mês de janeiro. Se você não tem clareza dos seus valores, isso para a vida e para o relacionamento também, busque entender. Né? Então, o que é importante para mim aqui, quando a gente falou do veganismo, o veganismo é quase como um guarda-chuva, ele traz um monte de valor ali embutido, que é a compaixão, o amor incondicional, né, o amor por todos os seres, né, o meio ambiente, então um monte de coisa que, só de falar, pô, a pessoa é vegana, você sabe que ela tem um monte de valores ali que estão dentro desse guarda-chuva e que, se uma tem e outra não tem, realmente vai entrar num conflito ali. É. Né? Então, tem que ter esse conhecimento. O que é realmente importante para você poder falar, bom, beleza, essa pessoa que está comigo, ela tem que buscar isso também para falar, a gente está indo na mesma direção. E aí, como a Silvia falou, às vezes, se tem isso, um pequeno ajuste aqui, um pequeno ajuste ali, vai, né, colocando a pessoa na rota de novo. Agora, se não tem, fica aquela coisa de estar perdido. E eu falo isso porque 4 de janeiro, de fevereiro, então, a Vênus entra em Áries, 4 de fevereiro. Aí muda um pouco a situação, porque a Vênus ela fica exaltada em peixes, fica muito feliz em peixes, em Áries, ela já não está lá tão feliz, ela está no seu exílio, né? Seria uma Vênus aí exilada. Ela vai entrar no signo de Áries, eu estou pegando aqui a Lua que estará no dia 4 do 2, 4 de fevereiro, e eu já sei que eu vou pegar essa Vênus em Áries no meu aniversário, na minha Revolução Solar. Então eu trabalharei aí a Vênus ariana pelo ano. Ela entra com a Lua em Touro, então a Lua dando até uma ênfase, né, nessa energia venusiana. Não vou falar sobre Vênus em Áries aqui agora, senão essa live vai ficar, já são 11h25, né? Imensa. Mas só para todo mundo já saber, o que acontece? Ela entra em Áries, 4 do 2. Quando for no dia 1º de março, a Vênus vai iniciar a retrogradação. Então todo mundo já está cansado aí de ouvir do Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio retrógrado, a Bia falando, minha Vênus natal, Ariana Fogosa briguenta. É isso, a Vênus em Áries é um arquétipo de Marte, né? No âmbito do relacionamento. E eu sempre falo que tem a questão da dignidade planetária, mas na visão moderna da astrologia evolutiva, todos os planetas têm ali a sua função em todos os signos. Né? Então não importa se está no signo, que isso aí é muito a astrologia mais tradicional, que tem uma tabelinha que você vai contando e dando os pontos para o planeta. Não é muito assim que eu trabalho, não? Então, a Vênus vai ficar retrógrada
no dia 1 do 3. Vênus não retrograda todo ano. Né? Mercúrio retrograda 3, 4 vezes por ano. E ainda assim todo mundo fica naquela coisa, meu Deus, o Mercúrio retrógrado, o Mercúrio retrógrado. Vênus não retrograda todo ano, mas esse ano vai retrogradar. E vai ser junto com a de Mercúrio. Né? Então olha que beleza que a gente vai ter aí entre março e abril, a retrogradação de Vênus. No dia 27 de março, então, ela volta para Peixes. Pessoal, a gente vai ter quase que o mês de março inteiro com a Vênus retrógrada em Áries. Né? E o Marte, deixa eu até ver aqui, ó, se o Marte também ainda estará retrógrado. Não, o Marte já vai ter voltado ao movimento direto, pelo menos. Mas ele vai estar em Câncer ainda, né? Então, deixa eu colocar aqui 2 do 3. A Bia, explica isso, please. Oi? A Bia está falando, explica isso de Vênus retrógrado. A gente vai falando aqui. Então, Marte ainda estará em Câncer, então a gente vai ter Marte debilitado, né? Que está ali na sua queda, e Vênus debilitada, que está no seu exílio. Para rever em termos de relacionamento, sim. Então, todo planeta retrógrado, astronomicamente, ele não volta para trás, a gente sabe, né? Se o planeta um dia, algum planeta do céu, do espaço, resolver voltar para trás, acabou aqui, né? A gente vai virar num caos. Eles estão todos no seu movimento ali, bonitinho, todos têm participação, né, na nossa vida aqui na Terra, mas por conta do nosso ângulo aqui da Terra, e a astrologia se baseia no ser humano olhando aqui da Terra, tem momentos que parece que o planeta está voltando para trás, né? Está dando ré ali. É como se, esqueci alguma coisa, tenho que revisar, tenho que voltar. Sei lá, imagina que a pessoa saiu para viajar, né? Então ela está lá na estrada e ela fala, putz, esqueci uma coisa que é muito importante. Aí ela dá meia volta e começa a voltar. E ela volta para quê? Para rever alguma coisa que ela esqueceu, né? E depois ela volta para a estrada para continuar o seu percurso. Então todo planeta retrógrado, ele convida a revisão, né? A revisão que pode trazer coisas do passado, né? Então, se a pessoa... E veja, né? Não é que todo mundo vai ter que, né, trazer coisa do passado. Se a pessoa tem alguma coisa, né? Então, eu sempre falo, a pessoa tem que ter uma promessa ali de algo que está latente para o planeta retrógrado trazer, né? Então, por exemplo, a gente estava até assistindo a série do Senna, né? Recomendo aí quem não viu, é bem interessante. E claro que eu já vou olhar direto no mapa, né? Vamos lá, vamos entender. E assim, ele já tinha questões no mapa que poderiam trazer isso. Naquele dia que infelizmente teve o acidente, teve um aspecto planetário tenso ali no mapa dele, e só que tinha uma questão na Terra que propiciava isso, né? Então assim, ele estava exatamente num lugar que estava todo mundo batendo, enfim, e aí pegou aquilo que estava no céu, trouxe uma coisa vibrando aqui na Terra, fez a conexão, né? Então, para quem tem assuntos não resolvidos em termos de relacionamento, talvez aquela pessoa, ex, né, que possa voltar, talvez alguma dor, alguma ferida, a gente falou tanto, pode voltar. Mas olha que interessante, tudo que a gente falou até agora é como se fosse um preparatório. Então, mesmo quem tem aí alguma coisa, se fizer um bom trabalho agora em janeiro, a retrogradação de Vênus poderia ficar mais tranquila, né? Mas é isso, é como se a Vênus estivesse convidando a gente a rever, a revisar, né, questões envolvendo relacionamento. E lembra, a gente falou bastante de relacionamento aqui, mas o dinheiro também, né? Então, e aí o dinheiro entra no senso de merecimento, né? O quanto a gente merece, né, ter ali abundância na vida, ou a questão de receber coisa do universo pode vir à tona. E a retrogradação, além de trazer a questão de revisão, ela traz a interiorização. Então é olhar para dentro, né? Eu não acho retrogradação ruim, retrogradação interessante, inclusive o planeta tende a ficar mais próximo da Terra, né? Tem toda uma energia forte ali, fica mais brilhante. Vênus vai estar retrogradando, vai voltar para Peixes no dia 27 do 3. Então, ela volta para olhar para o inconsciente, para a parte da espiritualidade. Então, assim, se alguma coisa não foi resolvida em janeiro, aí volta, então, né, entre março e abril ali, para olhar para isso. Quando for no dia 12 do 4, né, 12 de abril, ela volta ao movimento direto, e aí só no dia 30 volta para Áries. Né? Então, veja, pessoal, eu coloquei essas datas aqui, porque depois eu vou fazer live, né, falando mais sobre isso, enfim, mas olha só, a gente vai ter de janeiro, início de janeiro, até o dia 30 do 4, né, 30 de abril, a Vênus passando nessa área de Peixes e Áries. Né? Aí, para ir finalizando a live, eu sempre convido você a ter o seu mapa, a olhar para o seu mapa, porque aí você pega mesmo as coisas. O que está acontecendo na minha vida, né? Veja se você tem
planetas ou pontos sensíveis ali, meio do céu, ascendente, enfim, que estão em peixes ou Áries. Por quê? Esses pontos vão receber a visita de Vênus, que é uma visita muito agradável, né? Então é um momento bem interessante. No meu caso, eu tenho Lilith em peixes, eu tenho ascendente em peixes, não tenho nada em Áries, mas esses pontos piscianos meus vão receber a visita de Vênus. Então veja ali o que você tem, signo de peixes e signo de Áries. Mesmo que você não tenha nenhum planeta ali, ó, a Bia falou meio do céu, né? Então é um ponto interessante para carreira, projeção pública e assim por diante. Tem áreas da vida, né? Então vai ter pelo menos ali 2 áreas da vida que vão receber a visita de Vênus. No meu caso é justamente a casa 2, a casa 1, a casa 12, né? Vão estar sendo transitadas ali por essa energia, e aí eu já sei o que eu tenho que revisar, né? E que vai estar passando ali pela Vênus. E só para deixar a questão, Mercúrio também estará retrogradando nesse período, né? Então vai ser retrogradação de Vênus e de Mercúrio junto, né? Então, ponto importante de revisão. Ó, o ano de 2025, eu estou gravando um mapa para as pessoas que pediram ali, né? Ele é bem promissor porque vai ter Júpiter em Câncer, Júpiter exaltado, Júpiter muito feliz. Então imagina que é o Papai Noel ali que vai encher o saco dele de presente e pode, né, distribuir. Mas antes disso tem algumas coisas que a gente tem que fazer, né? Então antes do Júpiter entrar em Câncer, tem algumas revisões que a gente tem que fazer. Então a primeira parte do ano, na primeira metade do ano, tende a ser um pouco mais desafiadora, para na segunda metade vir ali, né, uma abundância maravilhosa pelo Júpiter em Câncer. Então, veja também, né, a área do mapa que você tem em Câncer, que é uma área que vai ser bem estimulada aí em 2025. Mi, não, Pode falar? rapidinho, só falando que a Carmencita convidou a gente de novo para ir na casa dela, a gente precisa ir lá mesmo. E respondendo aqui a Zoe, será que a gente vai ter muito trabalho pela frente? Sempre, né, Zoe? Feliz ano novo pra gente. É isso. O Júpiter entra em Câncer, até colocar aqui, porque está na minha listinha, né, dos eventos de Ah, é 2025, o Júpiter entra quando em Câncer em entra junho. Júpiter em Câncer, Em é. junho, né? Então, em junho entra em Câncer e aí ele fica exaltado, fica muito feliz, vai ser maravilhoso. A hora que você tem Câncer no mapa, planetas em Câncer vão receber aí uma. Mas é claro, né? Veja, não é só porque ele é Júpiter, o grande benéfico, que só coisa boa acontece. Às vezes ele amplifica alguma coisa que não está legal. Então, sempre é importante a gente ter essa visão do autoconhecimento e estar buscando entender, né, tudo o que está acontecendo. Para quem quiser aproveitar, a Vênus pisciana pode usar uma ametista, né? Uma água marinha, um quartzo rosa, né? Que vai ajudar a se conectar. O próprio óleo de lavanda, óleo de frankincense ajuda bastante, né? Para trabalhar essa energia pisciana. Trabalhe bastante os sonhos também, né? A gente pode ter sonhos muito interessantes, muito reveladores, que tragam ali informações importantes, e especialmente se, novamente, seu mapa estiver sendo ativado nesse sentido. Eu acho que é isso do meu lado aqui. Agora eu deixo para a Sullivan das palavrinhas finais ali desse nosso encontro. Também comentem aqui, mesmo quem está vendo depois, tá? Se estiver vendo depois no YouTube, espero que dê certo, né? Para eu baixar e mandar para todo canto aí. Se você estiver vendo a gravação depois também, comenta. Fala se esse formato ficou legal, que de repente a gente faz mais, né? Dessa forma. Novamente, pessoal, não foi nada com script aqui, Nada. né? Foi ali o que eu já tinha feito das datas, que eu ia fazer sozinho. Aí eu falei, bora, entra lá e a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Achei que ficou uma coisa bem legal. Aí o comentário de vocês ajuda também para saber se a gente faz próximos, né? É verdade. Depois deixem lá o comentário de vocês. Também temas que vocês querem que a gente case aqui mais, né, com a astrologia e a minha área, que é relacionamento, comunicação também, né? Então, são áreas que eu estudo e trabalho bastante. Toda essa coisa da psique, da infância ferida. Então, deixa aí o recado. O que eu quero falar é, bom, agradecer, né, todo mundo que ficou aqui com a gente, todo mundo que está assistindo. Se não enriquecer esse ano, não enriqueço mais, a Bia. Eu Tá no também, caminho, já Bia, tá no tamo caminho junto. que eu sei. Vamos junto. Agradecer ao convite também, né, Mi? E a gente pode, eu acho que repetir, de repente a gente pode ver de fazer todo domingo, ou sei lá, 2 domingos por mês, alguma coisa assim, né? É importante as pessoas Sim. também terem essa visão, né? Tamo junto, né, ali nessa jornada. E eu sinto falta, às vezes, de fazer uns trabalhos em conjunto contigo, assim, a Então, gente bora como fazer. casal, né? Esse ano foi uma loucura, né? Esse ano foi um ano de mudança, né, pra gente. Então vai fazer um ano aí que a gente se mudou para essa casa e a gente entrou numa imersão, assim, tanto eu quanto a Mir, nesse processo todo.
Então, a gente não conseguiu estabelecer uma agenda nossa, a gente tentou, né, em alguns momentos. Mas quem sabe agora 2025 está chegando com essa força aí, com essa energia. Aí Vênus já está dando as suas caras por aqui, né? É isso. Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente vai fazer almoço que eu estou morrendo de fome, mesmo. Minha fome é violenta, assim, Para né? variar, para Gratidão aí, variar. todo mundo que participou. E é isso, deixa aí seu comentário, manda mensagem depois do direct. Esse formato aqui foi bacana. E tenha, de repente, temas, né? Se alguém tiver sugestão de tema também, pode colocar aqui para a gente ir tratando. Claro que a gente pensa em temas aqui, mas quem tiver sugestão pode colocar. Então, um beijão. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo domingo. Até amanhã, no resumão da semana, bem cedinho, 8h30 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.